Queridos bispos, queridos pastores e a todos que fazem a obra de Deus, eu tive uma revelação que estou impactado até agora. Você já parou para meditar no versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse? Diz assim: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que Deus está querendo dizer aqui? Que você foi chamado para reinar. Você que foi escolhido para fazer a obra de Deus, foi chamado para governar. Coroa significa reino, significa autoridade, significa governo. Eu já vou falar mais acerca disso. E se você não vigiar, outra pessoa vai tomar o teu lugar. Você vai perder a sua coroa, vai perder o seu galardão, a sua recompensa, e outra pessoa vai tomar o teu lugar. Por isso que Jesus disse que muitos últimos serão primeiros, primeiros serão últimos. Que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Isaac, Abraão, com Jacó. E muitas pessoas que eram para estar sentadas na mesa não estarão mais. Por quê? Não conservaram o que receberam. Nós recebemos um chamado para ganhar almas. Recebemos um chamado para anunciarmos as boas novas da salvação. Nós temos uma vocação. A palavra vocação significa chamado. Lembra de Jonas? O título diz assim, a vocação de Jonas. Qual era a vocação dele? Qual era o chamado dele? Ir em Nínives, ganhar a alma dos ninivitas, pregar para os ninivitas. E o que Jonas fez? A Bíblia diz que ele teve disposição para fugir da presença de Deus para Tarsis. Ele não atendeu a vocação, o chamado. E o que aconteceu com Jonas? Sobreveio tempestade, foi engolido por um grande peixe e iria morrer ali se ele não se arrependesse. E a verdade é que se Jonas morre, Deus iria levantar um outro profeta para ir lá e fazer o que ele não teve coragem de fazer. Então você foi chamado para reinar, para governar. Está no livro de Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 20. Quer ver? Versículo 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles os quais foram dada autoridade para julgar. Veja que nesses tronos existirão pessoas que vão julgar, pessoas que vão receber essa autoridade. Quem são esses? Os pastores, bispos, obreiros, aqueles que fazem a obra de Deus. E é tão interessante que eu estou falando que lá no finalzinho do versículo 4, você vai ver aqui, ó, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Para quem não sabe, Jesus virá sobre as nuvens, obviamente. Acontecerá a grande batalha do Armagedon. Depois dessa grande batalha do Armagedon, Jesus Cristo vai reinar durante 1000 anos. É o que está aqui no livro de Apocalipse. E nesses 1000 anos que Jesus vai reinar na Nova Jerusalém, aqueles que serviram a Cristo, que lutaram pela salvação das almas, que atenderam o chamado, que atenderam a sua vocação, esses vão reinar juntamente com Cristo. Esses vão governar juntamente com Cristo. A Bíblia diz que estes, no versículo 4, aqui no início, receberão autoridade para julgar. Então você, bispo, pastor, obreiro, você que serve a Deus, você vai receber uma coroa, você vai reinar com Cristo, você vai receber autoridade para julgar. E o que acontece se a pessoa não guardar o que ela tem? Que é o que está aqui no versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse. Se ela não conservar o que ela tem, a Bíblia diz que virá outra pessoa e vai tomar a tua coroa. Aquele lugar que era para você receber a coroa, estar sentado naquele trono e julgar povos, nações e reinar com Cristo, esse lugar que era para ser seu, vai ser ocupado por outra pessoa. Por quê? Porque você não conservou o que você tem. Você não atendeu a sua vocação. Não conservou a santidade, a pureza. Não conservou o teu chamado. Tem muita gente trocando chamado por emprego. Eu não tenho medo de falar e eu vou falar aqui. Doe o que doer, quer você goste, quer não goste. Eu sei que vai ter um monte de gente me criticando, falando mal, mas eu vou falar.
Você foi chamado para ganhar almas. Você foi chamado para salvar pessoas. João capítulo 21, Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo, tal, etc. Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo, apacenta os meus cordeiros. E tem gente, e muita gente, que foi chamado para ganhar almas e está deixando de ganhar almas para trabalhar numa instituição. Não troque a sua vocação por trabalho. Não faça da sua vocação uma profissão. Igreja não é cabide de emprego. Se você deixar a sua vocação de lado, deixar de ganhar almas, deixar de focar na salvação, na vida eterna, deixar de cuidar de almas, de pregar o verdadeiro evangelho, e você fizer da igreja um cabide de emprego, você vai perder a sua coroa. Você está entendendo a gravidade, não? O lugar que era para você ocupar no reino de Cristo durante 1000 anos, e a coroa que era para você usar, vai ser dada a outra pessoa. Outra pessoa vai sentar no lugar que era para você sentar, outra pessoa vai receber a coroa que era para você receber, e outra pessoa vai ocupar o lugar que era para você ocupar. Então, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu falei no outro vídeo que a salvação vem pela graça. A salvação é o dom gratuito de Deus. Não depende de nós. A salvação depende 100% do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É um presente de Deus. Então, se a pessoa crê em Jesus, for batizada, ela será salva. Agora, o reino de Deus não é pela graça. O reino de Deus é por obras. O reinado, o governo, a coroa é para aqueles que servem a Deus. É o que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Aqui, ó. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão. Preste atenção nisso. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. Está vendo? O galardão é para os servos, é para os profetas, é para aqueles que servem a Deus, é para aqueles que têm um chamado, que têm a vocação de ganhar almas. Só para completar aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Olha o que diz aqui, ó. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Está entendendo? Então, conserva o que você tem. Conserva o teu chamado. Não mude o teu foco. Tem um pastor, ele pregou uma coisa que eu carrego comigo e vou carregar para o resto da vida. Ele dizia assim, ser pastor nos dias atuais é colocar a sua salvação em risco. Veja que a pessoa é chamada por Cristo e ela crê em Deus, se batiza nas águas e recebe a salvação. Pronto, ela tem a vida eterna. Aí, após receber a vida eterna, ela tem uma vocação de ganhar almas. E ela é levantada a pastor, é consagrada a bispo, obreiro e começa a servir a Deus. E aí a pessoa começa bem, começa muito bem. Lá no livro de Gálatas, até Paulo disse, começou no espírito e agora está se aperfeiçoando na carne. A pessoa começou bem, começou no espírito, ganhando almas, se consagrando, se santificando, falando da salvação, da vida eterna, batizando pessoas. Ela começou bem. O tempo foi passando, perdeu a comunhão, perdeu a santificação, perdeu o foco, perdeu o rumo da vocação, do chamado. E a pessoa começa a mudar o seu coração, ela acaba se contaminando e ela agora não faz mais da obra a vocação, faz da obra uma profissão. Aí que mora o perigo. A pessoa acaba perdendo a coroa, acaba perdendo o galardão, acaba perdendo a recompensa e perde também a salvação.
Então a verdade é que ser pastor nos dias atuais realmente é colocar a salvação em risco. Então você deve vigiar, você bispo, você pastor, você obreiro, você que faz a obra de Deus, você tem que vigiar muito para não se perder. Tá? Lá no livro de Apocalipse, se não me engano, no capítulo 3, diz que andarão com Cristo, com vestiduras brancas, com coração puro. O livro de Judas diz que os anjos que não guardaram seu estado original estão presos, aguardando o dia do julgamento. Olha só, os anjos receberam uma missão. Eles tiveram uma vocação, um chamado. E eles não guardaram seu estado original. Eles não atenderam o chamado, não atenderam a vocação. Eles se contaminaram. Está falando isso acerca daqueles anjos lá no livro de Gênesis, capítulo 6, que acabou não guardando o estado original, se materializaram. E a Bíblia diz que possuíram mulheres e nasceram homens gigantes e tal, e etc. Né? Esses daí, que não atenderam o chamado, não atenderam a vocação e mudaram o foco, não vão ser poupados. E se Deus não poupa nem os anjos, quanto mais os homens que receberam um chamado, uma vocação, e está desviando o foco, fazendo da vocação uma profissão. Toma muito cuidado. Conserva o que você tem, conserva o teu chamado. Senão outra pessoa vai vir e vai tomar o teu lugar, vai tomar a tua coroa. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Espero que você venha meditar muito acerca dela. Um beijo no coração, fique na paz.